Olá galera, no último vídeo comentei sobre o censo do IBGE e mais especificamente sobre os resultados referentes à religião dos brasileiros, citando que há muitas críticas a essa parte específica do censo brasileiro. Mas no vídeo anterior eu não entrei em maiores detalhes e senti que ficou uma lacuna que precisa ser preenchida do porquê que o censo religioso do IBGE ele recebe tantas críticas no meio acadêmico. É necessário dividir essa crítica em dois vídeos, porque o tema é bastante longo, existe muito debate sobre isso dentro da academia em específico, dentro dos estudos científicos sobre religião. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar as críticas referentes à forma como os dados sobre religião são coletados pelo IBGE. E no próximo vídeo, eu falo sobre a questão da interpretação desses dados. Mas antes de prosseguirmos, é essencial ressaltar que eu não diminuo em hipótese alguma os dados sobre religião do censo do IBGE. Em primeiro lugar, essa é a maior pesquisa quantitativa de religião que existe no Brasil. Isso deve ser reconhecido, isso não pode ser minimizado de forma alguma. Citando Renata Menezes, os resultados do censo são utilizados como plataformas políticas importantes em nosso país, pois servem como evidência para a importância social de grupos religiosos minoritários, além de entender e orientar políticas sociais e políticas culturais no Brasil. Além disso, também são utilizadas para construir alianças eleitorais pelos políticos, vide a bancada evangélica para falar sobre isso, e pelos próprios religiosos para reivindicar espaços na esfera pública. Porém, citando também a Renata Menezes, esses números não saem puros ou transparentes do papel, eles sempre saem acompanhados por uma narrativa, especificamente quando envolvem disputas entre maiorias e minorias religiosas. Sobre isso, eu gostaria de citar Clara Mafra, professora falecida da UERJ, em seu artigo intitulado Números e Narrativas, publicado em 2013 no número 24 da revista Debates do NER. Neste artigo, Mafra comenta sobre a tecnologia da produção dos números do IBGE sobre religião, citando que, em geral, os jornalistas e a opinião pública falam em censo da religião no Brasil. Entretanto, censo da religião no Brasil é uma hipérbole. E hipérbole, apenas para lembrar, significa exagero, exagerar uma ideia intencionalmente como finalidade expressiva, para produzir uma maior impressão no público. O censo religioso é uma hipérbole porque, na verdade, não são entrevistados todos os brasileiros. São alguns dos brasileiros só que respondem à categoria religião, Ou seja, dos 195 milhões de brasileiros que existem no país, cerca de 20 milhões é que responderam a essa categoria. E uma pesquisa, para ser classificada como censo, de acordo com a metodologia científica, precisa que toda a população seja entrevistada. Mas também é uma hipérbole porque, conforme explica a professora Mafra, a única pergunta que o IBGE apresenta ao respondente da amostra do censo é: qual a sua religião ou culto? Postura básica e direta dessa pergunta deixa escapar, já na fase de coleta de dados, informações que seriam consideradas essenciais sobre o campo religioso brasileiro, essenciais pelo menos do ponto de vista da ciência da religião. Dando alguns exemplos, seriam os católicos não praticantes tão católicos quanto aqueles que vão todo domingo na missa? Devemos considerar espíritas tanto os kardecistas quanto os ramadicistas, porque ambos vão responder que são espíritas para o censo. E aqueles que se consideram espíritas, que publicamente falam que são espíritas, mas na verdade são espíritas umbandistas. Como é que fica? O censo dá conta de captar isso? Como classificar os sujeitos que possuem uma espiritualidade, mas que dizem não possuir religião? Eles são iguais aos ateus? Esse último caso, aliás, é bastante ilustrativo no censo, visto que estima-se que haja mais de 15 milhões de pessoas sem religião, segundo o censo de 2010 no Brasil. Mas dessas, menos de 1 milhão de fato é formada por ateus e agnósticos. A grande maioria está num bojo muito pouco definido, que pode englobar inclusive pessoas que se consideram espiritualizadas, mas que na verdade não seguem religião nenhuma, Outro exemplo é a categoria evangélicos não determinados, que contabilizou mais de 9 milhões de crentes no Brasil, sendo superior à categoria evangélicos de missão, que vai englobar os adventistas, os luteranos, os anglicanos, enfim. Mas conforme questiona Mafra, será que foi o cidadão quem disse evangélico
e só evangélico, sem definir qual era a igreja evangélica? Ou será que foi o entrevistador do censo que não explorou isso apropriadamente e se contentou com a resposta evangélico genérica? Um outro exemplo que eu considero também bastante pertinente diz respeito às famílias com mais de uma confissão religiosa no lar. Quando o agente do censo faz a pergunta genérica, qual a sua religião ou culto, ele extrapola essa resposta para todo o núcleo familiar. Ele não pergunta, e o do seu filho, e o do seu marido? É assim, qual a religião da família, qual a sua religião e culto? Se tem 4 pessoas no lar e uma dessas pessoas responde católica, vai ser computado 4 católicos. Do mesmo modo, se quem respondeu foi justamente o único indivíduo que segue uma religião diferente, o resultado apresentado será que os 4 membros dessa casa seguem a religião que, na verdade, apenas aquele membro daquela estrutura familiar seguiria. Podemos ainda citar o caso dos grupos religiosos que sofrem perseguição e que são vítimas de intolerância religiosa, como é o caso em especial das religiões de matriz africana no Brasil. Visto que no Brasil ocorrem absurdos como criança, umbandista sendo apedrejado à luz do dia, traficante evangélico expulsando o povo de santo da favela sob ameaça de morte, porque pelo visto ser traficante é compatível com a fé evangélica, mas ter um vizinho bandista não, né? Mas enfim. Será que todo umbandista e candomblessista frente a essa realidade brasileira responderia com tranquilidade qual é a sua religião quando um desconhecido bate a sua porta perguntando? Mesmo sabendo que isso poderia colocar em risco a paz e a segurança de sua família? Esses são alguns dos problemas muito graves que ocorrem na metodologia de coleta de dados sobre a religião dos brasileiros no censo do IBGE. E é por isso que Mafra comenta que, na falta de consistência, os especialistas que interpretam estes dados são obrigados a buscar fontes subsidiárias e assimétricas para completar a informação indicada pelo número do censo. Mas essas fontes, conforme discutiremos no próximo vídeo, também pode gerar resultados bastante questionáveis. Mas esse é um papo para quando formos falar sobre os problemas da análise dos dados do censo do IBGE, que vai ficar para um próximo encontro.